hoje eu vou falar para vocês do livro que mudou a minha vida. E como que esse livro mudou a minha vida? Gente, eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito na lei da atração. Só que eu apliquei todos os princípios, li vários livros, li esse aqui, inclusive já 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu li também o livro da Lei da Atração, Quem Pensa Enriquece. Todos esses livros eu li, Um Dia Sem Reclamar, todos nesse nicho, sabe? Atitude Mental Positiva, O Milagre da Manhã, que são livros nessa pegada de sucesso financeiro, sucesso pessoal. Então, assim, eu sempre gostei desse tema, desse nicho de livros, e eram os livros que eu gostava de ler. Então, eu não gosto de ler romance, eu gosto de ler nada, eu gosto de ler esse tipo de livro. E por que esse livro mudou minha vida? Quando eu comecei a empreender, foi esse livro aqui que me guiou em tudo. E eu estava indo muito bem, a gente estava vendendo bastante, estava ficando conhecida, a loja estava crescendo. Só que, o que aconteceu? O meu ex-namorado, ele quis comprar um carro. Então, assim, eu precisaria ajudar mais nas despesas de casa. Então, eu comecei a trabalhar em outro lugar para poder complementar a renda e acabei deixando de lado a minha loja. E foi ali que tudo desandou. Nesse lugar, o que acontecia nesse meu último emprego? Eu não me identificava com as pessoas que estavam ao meu redor, com as pessoas que eram minhas superioras, que eram pessoas que não pensavam realmente em crescer, não pensavam em ter sucesso, não faziam treinamentos, não faziam nada disso, pensavam somente em ter uma renda para viajar e para ter um conforto básico, mas não em crescer. E eu sempre tive essa missão de crescer e nos outros lugares que eu trabalhei, pelo menos, eu tinha muito isso de trocar insights com colega, com meus patrões, que sempre pensavam, investiam em ações, investiam em negócios, tinha outros negócios. Então, assim, ali eu sentia falta disso. E, gente, tu trabalhar, tu estar no mesmo ambiente que pessoas que têm uma mentalidade diferente da tua, acaba com tudo. Gente, eu comecei a virar uma pessoa que reclamava. Era um ambiente de muita reclamação. Uma pessoa que reclamava, uma pessoa que... Gente, eu vou ser bem sincera, a minha vida foi pra ruína depois que eu comecei a trabalhar nesse lugar. Então, assim, a importância do ambiente. Porque eu comprei uma casa com meu ex-namorado, não deu certo, a gente acabou terminando, a casa está para venda, a gente não conseguiu vender ela ainda, o carro ficou com ele, mas também vai ter que ser vendido para dividir o dinheiro. Então, assim, eu tô morando hoje em dia em outro lugar, moro sozinha, e depois de um tempo eu saí desse lugar, estava no seguro-desemprego até mês passado, foi minha última parcela. E um pouco antes disso, eu lembrei desse livro aqui e eu voltei a ler ele. Gente, eu tava numa fase desanimada, eu tava fazendo muitas publis, trabalhando com a internet, que é o que eu amo, mas eu sentia que faltava uma coisa, sabe? Faltava aquilo e eu sabia que eu precisaria voltar a trabalhar. E eu já comecei a desanimar, porque eu achei que eu ia ter que voltar pro comércio, que ia ter que trabalhar até sábado. E eu comecei a mentalizar todos os dias, lendo esse livro, que eu queria um emprego de segunda a sexta, que eu queria um emprego que eu não precisasse me estressar, que fosse um emprego que eu gostasse, que eu realmente fizesse o que eu amasse. E do nada, gente, eu deixei um último mês, assim, mandar currículos e apareceu uma vaga excelente, era a vaga perfeita pra mim. Só que precisava ter computador. Então, assim, eu não mencionei aqui, mas eu sempre quis ter um iPad, sempre quis, só que nunca deu pra comprar ele, de fato. E nessa vaga eu precisaria ter computador. E aí eu pensei, será que eu mando, será que eu não mando? Porque eu não tenho computador, né? Era do meu ex-namorado, então ele ficou com os computadores dele, eu nunca comprei porque tinha os dele pra usar. E eu mandei currículo, fiz a entrevista e fui aprovada, passei. Então, assim, no mesmo dia eu fui, dei um jeito de comprar o iPad. Então, gente, tudo que tava travado nesses últimos meses, tipo, eu comprar meu iPad, o trabalho, se realizou, se consolidou em menos de uma semana, depois que eu comecei a ler esse livro aqui. Não é coincidência, esse livro aqui muda a tua cabeça totalmente. Esse emprego, gente, é híbrido. Eu trabalho em casa, as reuniões são em casa, raramente tem o encontro ali para alinhar conteúdos, mas eu trabalho com o que eu amo, que é criação de conteúdo, então eu sou estrategista digital, que é basicamente o que eu já fazia no meu perfil, trabalhando como influenciadora, que é criar roteiros, copies, ter ideias de conteúdo. Então isso é uma coisa que eu amo muito fazer, que eu tô me encontrando, gostando muito, e foi uma oportunidade que surgiu assim, realmente do nada, e que eu consegui. E então
Então hoje eu tô muito bem, muito feliz. Fechei grandes publis também, parcerias. Fechei com a Coca-Cola, com a Rexona. Então, consegui parcerias também fixas, todo mês em parceria nova. Então, gente, assim, cada vez crescendo mais. E é graças a esse livro aqui. Porque ele tem princípios de tu não reclamar, de tu tratar o dinheiro realmente como uma coisa boa e não um problema, que é o que a gente faz. Ah, eu tô com um problema, eu tô sem dinheiro. Gente, não pode falar isso. Eu estou sem dinheiro, porque tu vai atrair isso cada vez mais. Então, assim, tudo que tem nesse livro, se tu aplicar na prática, vai cada vez te ajudar mais. Então, assim, é importante ter fé também. Eu sempre tive muita fé. E hoje em dia eu estou colhendo os frutos da minha dedicação, da minha fé e de todos os princípios que eu apliquei desse livro aqui. Eu digo que esse livro aqui, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida lá atrás e depois, hoje em dia, mudou de novo a minha vida. Então, toda vez que eu tô me desfazendo, me afastando dos princípios desse livro, eu volto a ler ele, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir realinhar minha vida. É tudo muito claro, tu pode ler 10 livros que tu não vai encontrar o que tem reunido nesse aqui. Porque esse livro é um livro muito otimizado, ele é um livro pequeno, mas que tem todos os princípios que tu precisa para de fato conquistar os teus objetivos. Então, se tu é uma pessoa ambiciosa, que pensa diferente, que quer crescer na vida, quando eu conto os meus objetivos e os meus sonhos, as pessoas dizem: "Meu Deus, tu é louca, né? Não vai acontecer". Só que, gente, eu tenho isso tão claro na minha cabeça que vai acontecer, que eu sei que vai. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que vai porque sempre foi assim. Que nem eu usei esse exemplo do iPad para vocês e do emprego, mas várias coisas eu consegui nesse meu acreditar, sabe? No meu potencial. Então, se vocês têm isso com vocês, se vocês pensam diferente, vocês são aquela pessoa que todo mundo duvida, acreditem bastante que vai dar certo. E, gente, esse livro aqui vai ser o teu passaporte para conseguir realizar todos os teus objetivos. Compre, vocês não vão se arrepender. É um livro que tu não vai se desfazer, porque tu precisa ler ele de novo, reler, 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 para te conseguir fixar os princípios que tem nele e reaplicar, porque ele tem exercícios práticos também. Então, se alguém já leu esse livro, pode deixar aqui um feedback também, quem já conhece. Quem não conhece, comprem, porque vocês não vão se arrepender. É um livro excelente, maravilhoso, que eu indico todo mundo que quer ter sucesso ler. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, comentem aqui, curtam, compartilhem, que eu pretendo trazer mais, documentar mais essa minha jornada, realizando todos esses meus objetivos, que eu também quero estar presente aqui no YouTube, documentando tudo que está acontecendo comigo, as coisas boas, os erros e acertos, para vocês também terem alguém para se espelhar e terem uma ideia de como é sonhar e ir realizando aos pouquinhos, e esse livro aqui vai ajudar muito você.